Olá, pessoal! Este vídeo refere-se ao processo BPD 00922-22, submetido à FAPEMIG como parte das exigências do edital número 017/2022 do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil. O projeto tem como título Machine Learning e Redes Neurais Artificiais no Melhoramento Genético do Cafeeiro, para seleção de genótipos e identificação de SNPs informativos. A coordenação é do professor Moisés Nascimento e eu, o Everton Gomes da Costa, sou o bolsista do projeto. Apesar da importância econômica do café, tanto no Brasil quanto num contexto global, os estudos que aplicam seleção genômica nessa cultura ainda são limitados. Dessa forma, existe uma demanda significativa por um aprofundamento no conhecimento genético dos materiais disponíveis, visando a identificação de genótipos com características agronômicas superiores. Assim, os programas tradicionais de melhoramento precisam ser otimizados para incorporar de maneira eficiente essas ferramentas de seleção genômica. O desenvolvimento de métodos de seleção genômica mais eficazes é fundamental para acelerar o ganho genético e viabilizar a criação de cultivares com maior produtividade e resistência a doenças, atendendo assim à crescente demanda mundial por alimentos. Métodos de machine learning e redes neurais têm demonstrado elevado desempenho preditivo em diversas áreas. Além disso, esses métodos possibilitam a identificação da importância relativa das variáveis. Essas abordagens são capazes de processar grandes volumes de dados e detectar padrões complexos, como interações não lineares entre marcadores genéticos, por exemplo. Por esse motivo, apresentam um grande potencial de aplicação, tanto na seleção genômica ampla, GWS, quanto nos estudos de associação genômica ampla, GWAS. Os objetivos deste projeto foram aplicar métodos de machine learning e redes neurais para aprimorar a seleção de genótipos de coffee arábica por meio de seleção genômica ampla, comparando a performance dessas abordagens com modelos tradicionais de seleção genômica. Além disso, foram conduzidas análises de GWAS para estabelecer associações estatísticas significativas entre marcadores genéticos e fenótipos relevantes, para assim identificar SNPs informativos e detectar variantes causais no genoma, ou seja, compreender quais regiões genômicas estão efetivamente associadas às características de interesse para o melhoramento. Para comparar e validar os métodos, foram utilizados dois conjuntos de dados. O primeiro refere-se a um conjunto de dados simulados, cujas simulações foram baseadas em valores fenotípicos que incorporam efeitos de epistasia. Neste conjunto de dados, buscamos representar cenários realistas do melhoramento genético de plantas, contemplando controle oligogênico e poligênico, incluindo efeitos de epistasia. Nós buscamos reproduzir situações nas quais os modelos aditivo tradicional é insuficiente, considerando interações gênicas complexas no modelo, como efeitos multiplicativos e interalélicos. O objetivo principal de testar esse conjunto de dados foi avaliar o potencial preditivo dos métodos aplicados diante dessas complexidades genéticas. O segundo conjunto de dados refere-se a dados reais de coffee arábica, com 195 genótipos genotipados para 21.211 marcadores SNPs. Os dados fenotípicos foram características como resistência a doenças e produtividade. Por meio desse conjunto de dados, buscamos como objetivo validar os resultados obtidos na simulação, aplicando a um contexto prático e real de melhoramento genético. Foram aplicadas diversas abordagens de aprendizado de máquina e métodos estatísticos, incluindo Perceptron multicamadas, Random Forest, Bagging, árvores de decisão, MARS, GBLUP e métodos de estudos de associação genômica ampla, tais como GLM, MLM, Super, Blink, entre outros. Para avaliar o desempenho preditivo dos métodos, foram utilizados os parâmetros acurácia seletiva, calculada pela correlação entre os valores preditos pelos métodos e os valores fenotípicos observados, e capacidade preditiva, avaliada pela raiz do erro quadrado médio
entre os valores preditos e valores reais. Por fim, os modelos foram treinados utilizando 80% dos indivíduos da população, e a validação foi realizada por meio de cross-validação, com 5 folds em 5 repetições. Nos cenários simulados de seleção genômica, observou-se que a acurácia seletiva aumentou conforme a indabilidade e o número de QTLs, embora tenha variado de acordo com o método empregado. O método dos MARS e árvores apresentaram melhores valores de acurácia em características oligogênicas, especialmente sob condições de alta herdabilidade. A partir de 40 QTLs, os métodos GBLUP, Random Forest e Bagging superaram a média geral, enquanto Percept multicamada e Bagging também demonstraram alta acurácia em nível de herdabilidade de 80%. Embora a MARS raramente tenha sido o líder absoluto, em cenários com grande número de QTLs, alcançou a acurácia seletiva superior a 65%, aproximando-se do desempenho do GBLUP. O erro de predição diminuiu com o aumento do número de QTLs, tendo esse fator um impacto mais significativo em relação à herdabilidade. O método MARS apresentou os menores valores de erro em cenários com poucos QTLs, enquanto o GBLUP obteve os menores erros a partir de 40 QTLs. Os métodos Bagging e árvores de decisão apresentaram os piores valores de erros na maioria dos cenários avaliados. No mapeamento de marcadores, tanto as redes neurais quanto o GBLUP foram capazes de detectar todos os QTLs simulados, porém, apresentaram elevados índices de falsos positivos, o que resultou na exclusão desses métodos para as análises seguintes. Por outro lado, os modelos MARS demonstraram alta precisão e especificidade, com baixas taxas de falsos positivos, indicando ser um método com alto potencial para estudos de associação genômica ampla. Mesmo em cenários de maior complexidade, como aqueles com 240 QTLs, tanto o MARS de grau 3 quanto o BUSH mantiveram uma alta capacidade de detecção, apesar do aumento esperado nas taxas de falsos positivos. Nas análises realizadas com dados reais de café, verificou-se que o desempenho dos métodos variou conforme a característica fenotípica avaliada. O GBLUP apresentou a maior acurácia na predição de resistência ao bicho mineiro. Por outro lado, abordagens baseadas em Bagging e redes neurais demonstraram maior eficiência preditiva para a produtividade, especialmente em relação à redução do erro de predição. Para a resistência de cercosporiose, todos os métodos apresentaram acurácias baixas, o que reforça a necessidade de desenvolvimento de modelos mais especializados ou da integração desses com outras fontes de dados biológicos para melhor predição. Na análise de estudos de associação genômica ampla, embora nenhum SNP tenha sido considerado significativo nos métodos clássicos de GWAS, os modelos de Machine Learning identificaram marcadores que se destacaram pela sua recorrência entre diferentes algoritmos. Para a produção, o marcador CHR6 11869033 foi apontado por 5 modelos distintos. Já para a resistência ao bicho mineiro, o marcador CHR0 163908002 foi o mais frequente e identificado por 4 metodologias. Para a cercosporiose, um possível gene candidato envolvido no controle da característica, também em 5 métodos, foi o SNP CHR2 5400524. Vale destacar que esse mesmo SNP foi dado como importante por alguns métodos também para o bicho mineiro, sugerindo um possível papel pleiotrópico desse gene. A integração entre métodos clássicos e a abordagem de Machine Learning mostrou-se fundamental para elucidar a arquitetura e genética das características analisadas, ressaltando que a escolha do método deve considerar diversos critérios, tais como característica fenotípica, o número de QTLs envolvidos e a herdabilidade. Agradeço ao LICAI pela disponibilização do espaço para a execução do projeto, à Universidade Federal de Viçosa pelo suporte estrutural e aos parceiros do Grupo de Bioinformática pela colaboração durante o desenvolvimento das atividades. Estendo meus agradecimentos às instituições de fomento, CAPES, CNPq e em especial à FAPEMIG,
cujo apoio financeiro foi fundamental para a realização dessa pesquisa.